Muito boa tarde, senhor presidente, Egídio Becauser, os demais colegas vereadores, quem nos acompanha aqui na plenária, também em casa, pela TVL, pela internet. Eu gostaria, na tarde de hoje, já no início do meu pronunciamento, trazer uma informação aqui importante. Nós tivemos aqui há pouco, o vereador Maurício Gol, os representantes aqui dos profissionais que trabalham com transporte escolar, e acabei de receber a informação da secretária Patrícia Liders, ela que estava em reunião com a Secretaria de Estado da Educação, levando, inclusive, algumas dessas demandas, e nos informou aqui, presidente, que haverá uma mudança na legislação estadual, justamente no que tange a essa questão do transporte escolar. E, segundo ela, até o final da semana, essa portaria deve ser publicada, e nós vamos ter a condição de transportar 100% das crianças quando do nível, ou melhor dizendo, 70% das crianças quando a matriz de risco estiver no gravíssimo e 100% das crianças, vereador Adriano, nos demais níveis. Portanto, Blumenau hoje, que não está na condição gravíssima, passaria a ter condições de transportar no transporte escolar 100% das crianças, ou seja, nós retornaríamos à condição antes da pandemia. Isso, segundo a secretária, deve estar sendo publicada pela Secretaria de Educação do Estado até o final desta semana, ou seja, uma mudança na portaria 983, que fez o regramento, não só do transporte escolar, mas com relação também à questão do retorno das aulas, inclusive também prevendo um aumento da capacidade, vereador Gilson, Vossa Excelência, que conversava comigo a respeito, de que a legislação estabelece que nós teremos só 50% de ocupação dos espaços. Na verdade, ela vai mudar e vai colocar um distanciamento mínimo de 1,5 m, isso não estabelecendo mais o percentual máximo de 50%. Então, a gente deve ter um avanço nessa condição, e aqui contemplando essa demanda, pelo menos inicial, dos trabalhadores do transporte escolar. Claro que isso não nos exime aí da responsabilidade de levar à frente as outras demandas, e eu que particularmente participei de algumas reuniões do ano passado, onde realmente havia sido assinado o compromisso, principalmente com relação à questão do alvará e do licenciamento. Então, eu acredito que nós podemos dar, sim, andamento a isso, para que também essas reivindicações possam ser contempladas. Mas uma boa notícia para o transporte escolar ao final desta semana. Então, a perspectiva é que a Secretaria de Estado da Educação faça, vereador Tuca, essas adequações na portaria, permitindo, então, reforço aqui mais uma vez, que o transporte escolar possa atingir 100% dos alunos, a não ser, claro, na situação de risco gravíssimo, que não é a condição que nós nos encontramos agora, e aí sim, nessa situação, apenas 70%. Mas é uma boa notícia. Então, claro, vereador Adriano, por favor, fique à vontade de fazer a parte. Autorização do orador, a parte concedida, vereador Adriano. Vereador Marcelo, cumprimentar pelo pronunciamento, Vossa Excelência ali do governo. Eu gostaria realmente que, de fato, tivesse atenção à questão do transporte escolar, porque a gente tem recebido demandas de diversas comunidades, e cito o exemplo aqui, os demais vereadores que já estão acompanhando, a situação das crianças lá da Jardim Germânico, da região da Itopavazinha, que agora receberam a notícia de que não vai ter o transporte público, que vão ter que usar o transporte normal, mesmo distante, o educandário onde eles vão. E aí o risco dessas crianças, muitas delas ainda menores, sendo colocadas aí no transporte normal, muitas vezes aguardando por muito tempo aí num ponto de ônibus, em risco nas vias públicas, enfim, os pais estão desesperados. Não bastasse a pandemia, essa questão de se noticiar que não vão ter o transporte escolar onde já existia, já tinha sido cortado em algumas comunidades, aí volta a pandemia, o retorno das atividades, anunciam que vai se cortar em outras comunidades também. E aí realmente as comunidades, os pais dessas crianças ficam alvoroçados, e com razão, porque a segurança é tudo. Então fica esse apelo aí também para ter aí um olhar atencioso do poder público nessa questão. Sem dúvida nenhuma, vereador Adriano, e particularmente essa questão que envolve lá o loteamento de Jardim Germânico. Eu tenho participado de discussões junto da Secretaria de Educação, justamente no sentido da gente tentar
recuperar essa condição que havia, ou então criar mecanismos que permitam aos pais poder levar suas crianças também à escola, podendo fazer uso do benefício como existe hoje do cartão CI, onde o pai pode entrar no ônibus, pagar uma passagem e quando ele retorna, vereador Alemão, né, depois de deixar o seu filho na escola, ele não precisa pagar o passe novamente. Isso está sendo levantado, está sendo discutida essa possibilidade, eu acredito que é muito importante, principalmente nas séries iniciais, né, porque hoje o CI, a criança que frequenta o CI está contemplada, mas as séries iniciais, que são as crianças ainda no primeiro, segundo ano, são crianças pequenas, vereador Matias, né, poderiam também ser beneficiadas, uma vez que essas não vão andar sozinhas no ônibus, sem dúvida nenhuma. Então, importante essa demanda, a gente tem feito essa discussão, vereador Adriano. Rapidamente, eu quero, para concluir o meu pronunciamento, presidente, se o senhor puder, não acabou o meu tempo ainda, mas incluir só mais um minutinho, para que eu possa aqui também trazer as imagens, Ari, se puder colocar aqui. Obrigado, vereador. Presidente. Da visita que nós fizemos hoje pela manhã no Ambulatório Geral da Fortaleza. Nós estivemos acompanhando o prefeito Mário, o vereador Almir Vieira esteve lá também, né, e esta é uma unidade de saúde que realmente há tempos merecia uma atenção. Enquanto secretário de saúde, nós fizemos ainda uma ampliação na área que era o retorno dos veículos ali, ampliamos a recepção, né, mas isso já se vão lá mais de 10 anos e havia, sem dúvida nenhuma, a necessidade de uma intervenção ali naquele ambulatório geral, afinal são mais de 25 mil pessoas, melhor dizendo, mais de 25 mil pessoas que são atendidas ali no ambulatório Mário Jorge Vieira. Aliás, tive a oportunidade, enquanto profissional médico, também de atuar naquele ambulatório geral que leva o nome, né, do saudoso pai do nosso colega Almir Vieira. Então, uma obra de mais de 800 mil reais, que prevê a ampliação da estrutura física do ambulatório, presidente, mas também a reforma da estrutura que já existe, que também precisa readequação do telhado, enfim, do espaço físico. Era extremamente necessária essa intervenção, então fica aqui o registro dessa obra que está sendo realizada e que tem a previsão de entrega, vereador Tuca, até julho desse ano. E para concluir, também acompanhei o vereador Almir e o prefeito nas obras de pavimentação da rua Teodoro Klein, Ari, se puder trazer também as imagens, uma obra de investimento de mais de 4 milhões de reais e que, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar toda aquela comunidade, todo mundo que utiliza esse acesso, algumas pessoas até, inclusive, se deslocando a Gaspar por aquele trecho. Então, uma obra de 4 milhões de reais que tem também a previsão de entrega aí até o final desse mês, né? A Pacopedra, a empresa que ganhou a licitação, tem feito essa obra com extrema qualidade, e é isso que nós pretendemos, vereador Egídio, que principalmente as ligações da cidade com os outros municípios, que possam até a divisa do município de Blumenau, estarem contempladas com a pavimentação. E assim como vem acontecendo na Teodoro Klein, nós precisamos também fazer isso em outras regiões, como é o caso do Garcia, do Progresso, né? Assim como na Velha, vereador Adriano, tive a oportunidade, enquanto prefeito interino, acompanhar o vereador Adriano numa visita lá no final da José Reuter, que é uma outra situação que merece uma atenção especial. Muito obrigado pela tolerância, presidente, seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado.